Fala galera vascaína, Meilson Cunha passando aqui nessa segunda-feira, dia 24 de outubro, segunda-feira, para falarmos um pouco do nosso Vascão. Iniciando uma semana realmente aí decisiva para o Vasco, decisiva para as pretensões do Vasco na Série B do ano de 2022, né? Digamos assim, o Vasco já quase que classificado, com mais de 90% de chance de classificação. E eu acredito que o Vasco deva concretizar isso nesse jogo de quinta-feira contra o Sampaio Corrêa, jogo que ocorrerá em São Januário. Existe um burburinho aí de que talvez esse jogo fosse realizado no Maracanã, né, para a questão de ter mais torcida presente. Tem a questão também que envolve aí a questão da licitação do Maracanã, que a 777 inclusive foi divulgado hoje, que vai entrar com força, né, para poder lutar aí por essa licitação do consórcio Maracanã. E aí acho que o grupo pensou em levar esse jogo para lá, para já, né, meio que sinalizar alguma coisa em relação a isso. Mas parece que a comissão técnica, né, o departamento de futebol, os próprios jogadores, parece que conseguiram convencer que o melhor local para esse momento seria São Januário. A minha opinião, também acho que foi uma decisão assertiva, né? O time vem vencendo em São Januário, está invicto em São Januário, né? Ali funciona realmente como um caldeirão, vem dando certo, então por que mudar agora? Então, acho que também no Maracanã não seria tão ruim, ao contrário, né? Teríamos mais torcida, seria uma festa linda, mas aí justamente essa denominação de festa, né, poderia influenciar, talvez de forma negativa, né? Esse clima de festa poderia influenciar de uma forma não tão positiva para a concentração que se requer esse jogo. Porque apesar do Vasco estar bem encaminhada a sua contratação, a sua classificação, digo melhor, sabemos que não podemos correr risco. Ou seja, quinta-feira tem que vencer o Sampaio Corrêa. Sampaio Corrêa, que é o terceiro pior visitante, né? Então, eu acho que dá sim para vencer o Sampaio Corrêa, até de forma tranquila, dentro de casa, mas precisa ter aquela atenção, precisa ter aquela entrega, né? Que isso aí os jogadores vêm demonstrando durante todo o campeonato. Isso aí não podemos falar, a gente pode falar da questão da qualidade técnica de alguns jogadores, da questão realmente do esquema tático até, né? Que eu até me surpreendeu, eu esperava até que o Jorginho conseguisse ali dar um jeito nesse esquema tático do time, conseguisse compactar mais as linhas do time, conseguisse dar uma organizada melhor no time. E o Jorginho não conseguiu, essa é a realidade. Inclusive tem um lance aí, até printado, do último segundo de jogo, em que o jogador do Criciúma perde um gol, né, chuta, o Thiago consegue defender, e ali ao lado tinha 5 jogadores do Criciúma livres na pequena área do Vasco. Ou seja, corremos um sério risco de sofrer um gol de empate, faltando segundos para terminar o jogo. Isso mostra realmente que o time ainda está meio que desorganizado, né? Não conseguiu, o Jorginho não conseguiu encontrar realmente o encaixe das peças desse time do Vasco. Vide também que o time não consegue fazer uma boa performance, né? Faz-se lá uma performance razoável e aí eles compensam nesse outro quesito, que é da entrega, né, essa questão de realmente a gente mostra ter muito vontade, inclusive esse vídeo, né, que a gente iniciou aqui antes da vinheta, né, mostra bem que há uma união do grupo e isso é importantíssimo, né, para o futebol. Há uma união excelente realmente, né, mas a gente percebe, é perceptível isso, né, não tem como dizer, não, estão inventando, estão de repente, isso aí é só para jogar para galera. Não, a gente vê realmente que há uma união do grupo, inclusive dois jogadores, né, estrelas, podemos colocar assim, o Nenê e o Alex Teixeira. A gente vê que são jogadores desprovidos de vaidade. Um está jogando, o outro está no banco e vice-versa, e não tem descontentamento.
Inclusive, nesse vídeo a gente viu aí eles dois abraçados. Fiz questão de colocar esse vídeo, os dois abraçados, comemorando juntos. Depois o Nenê fala também, o Alex, quer dizer, mostra realmente a entrega do time, mostra realmente que o time está compenetrado em subir para a Série A. Isso é fato. A gente acho que desde o início do campeonato ninguém nunca aqui falou diferente, que o time estava com o corpo mole, que os jogadores não eram homens, né? Não tinham culhões, como as pessoas gostam de dizer. Ao contrário, são jogadores realmente dedicados, né? Jogadores que realmente se comprometeram com o objetivo que é de subir para a Série A, mas esbarram na limitação técnica. Isso aí a gente não pode culpá-los, né? A gente tem que culpar toda aquela história, a diretoria que contratou errado, poderia ter contratado melhor, mas enfim, águas passadas, né? Já estão, vamos falar, já deixemos para trás isso aí. O importante é que, mesmo aos trancos e barrancos, o Vasco vai conseguir subir sim, apesar de ter um videozinho aí, né, que mostra rodando aí nas redes sociais, que mostra também que é como se fosse um milagre alguns jogos, né? Principalmente esses jogos mais recentes, esses 3 jogos recentes, podemos colocar assim. O Operário, né, lá em Ponta Grossa, em que o Vasco venceu aquele jogo milagrosamente, né, na Bacia das Almas. Ninguém esperava mais. 42 minutos do segundo tempo, perdendo de 2-1, né, levando um gol aos 30 e poucos minutos ali. Time meio cabisbaixo, a gente não via muita coisa no time. O time foi lá, o Alex Teixeira entrou e não vinha jogando nada e conseguiu fazer 2 gols, né, o empate e a virada. Depois a gente pega o Sport lá, né? Tô falando desses 3 jogos que eu tô considerando como os jogos do milagre. Mesmo jeito, o time não jogou bem, o Sport dominou o jogo, o Sport vai lá e faz 1-0. E aí, na Bacia das Almas, o Vasco encontra um pênalti também improvável. A gente via que o Vasco estava sem força até para conseguir criar algumas jogadas depois que levou o gol do Sport. E aí vem o pênalti, e aí vem o Raniel, o herói improvável, né? Todo mundo metendo a lenha no Raniel, inclusive eu. E o Raniel vai lá, pega a bola. Isso aí é meritocracia pura do Raniel. Temos que dizer a verdade. Ele vai lá, coloca a bola na cal e mete lá na costura da rede. Impossível do goleiro pegar. O Vasco consegue aquele empate, aquela confusão toda. Ponto importantíssimo para o Vasco. E aí a gente veio para esse jogo contra o Criciúma. A gente já sabia que o jogo ia ser difícil, mas não esperava que fosse tão difícil. O jogo realmente se mostrou muito difícil. E aí, né, podemos colocar também que foi um milagre, né? Os deuses do futebol ajudaram o Vasco, porque estávamos perdendo, não estávamos jogando bem também, mal criávamos e o Criciúma teve 2 chances antes do Vasco empatar, inclusive, de sacramentar a vitória. Se faz o 2-0 ali, acabou-se o jogo para o Vasco. O cara driblou o Thiago Rodrigues no lance lá. Driblou o Thiago Rodrigues. Ficou ele atrás, ele conseguiu chutar para fora. Depois, né, o Vasco foi lá e conseguiu a virar. Então, realmente parece que os deuses do futebol se compadeceram, né, com a torcida vascaína, com a gente, né, com essa cruz de Malta aqui, né, que é muito gloriosa, e com nós torcedores, que passamos, sofremos muito, e essa torcida magnífica não merece. Ao contrário, torcida que lota o caldeirão, que incentiva do começo ao fim. Show de bola. O 12º jogador, podemos colocar como o primeiro jogador do time nesse campeonato. A torcida levou o time no colo do Vasco. Então, agradecer, né? Agradecer a tudo que deu certo, porque seria realmente terrível o Vasco não subir para a Série A. Então, as coisas parecem que vão dar certo. Então, quinta-feira, o Vasco joga na Januário. Inclusive, hoje já na parte da noite, ficou assim, uma coisa meio misteriosa no ar, que os ingressos para ser vendidos não começaram as vendas, inclusive hoje. Geralmente começa na segunda, hoje não começou. E aí ficaram preocupados, porque teve aquela confusão lá, né? Depois do jogo das organizadas do Vasco, que é uma aberração, como é que os caras estão voltando de uma punição e aí se metem em confusão de novo. Parece que não tem jeito realmente, parece que vai ter que ser banida a torcida organizada, não só do Vasco, mas de todos os clubes, porque realmente é uma coisa que não faz, não cabe mais no futebol esse tipo de coisa. Ainda mais no mundo hoje de tanta intolerância. Então, tem que rever isso aí. E aí aconteceu aquele imbróglio todo. E a justiça, inclusive, que tem aquele lance lá da torcida do Sport para ser punido. Tem um Grêmio que ainda vai ser punido. E aí podem pegar também o Vasco para punir o Vasco. Então ficou essa dúvida, todo mundo com medo de ser, mas eu acredito que não.
Se houver punição, deve ser para as organizadas, até porque dentro do campo ali não houve problemas, né, durante o jogo. Então, se houver problema, pode ser que seja revogada a licença, por exemplo, da Força Jovem estar presente uniformizada dentro de São Januário. Inclusive, deveria tomar outras medidas, né? Além de não poder uniformizados, identificar quem são esses baderneiros e puni-los, não deixar de forma nenhuma, nem frequentar, né, digamos assim, civilmente o estádio de futebol, né? Penalizá-lo realmente de uma forma realmente pesada para que sirva de exemplo para os torcedores. Mas, enfim, deixe isso à parte, acho que é o momento agora da gente voltar todas as nossas energias e canalizar as energias positivas, né, pensando nesse jogo de quinta-feira que já está chegando, amanhã já é terça, então vamos nessa expectativa e se Deus quiser, quinta-feira, né, nesse horário estaremos aqui no nosso pós-jogo, aliás, nosso pré-jogo, já na expectativa, o jogo foi mudar de horário, era 20 horas, passou para 21h30 e quando terminar o jogo, esperamos estarmos de volta à Série A, assim como o Grêmio fez agora domingo, lá no estado do Aflito. O Grêmio já está classificado, Cruzeiro também ratificou, falta Vasco e Bahia. E eu acredito que esses dois times devem ratificar a sua classificação para a Série A nessa rodada agora, da 37ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Tá bom? Quero aproveitar a oportunidade, como sempre, convidá-los aqui para amanhã, na nossa Terça Vascaína. Vamos falar muito ainda do que aconteceu nesse jogo de sábado, São Januário. Vamos já fazer essa análise, né, de como é que o time do Vasco deve jogar contra o Sampaio. Vamos fazer toda aquela resenha que vocês já conhecem aqui no canal Vascaínos do Nordeste. Eu convido vocês para participarem com a gente e fazer conosco o programa Terça Vascaína, essa tradicional live do canal Vascaínos do Nordeste, tá bom? Um grande abraço a todos. Saudações vascaínas.